Graças a Deus. Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sempre sobre a vida dos amados irmãos. Que a bondade de Deus ela esteja sempre sobre você. Amém. Hoje eu quero ministrar uma palavra aqui do nosso Senhor Jesus. Ele deixou como ensinamento para nós, para que nós viéssemos entender o que é o reino de Deus, o que é seguir a Jesus. Teve uma pessoa que fez uma pergunta, perguntaram para ele, que não fala quem foi quem perguntou, mas era alguém que queria seguir Jesus. Então ele indagou Jesus com uma pergunta, perguntando-lhe assim, ele fala assim, eles vindo de um tal lugar, como Jesus andava de caminho a caminho, né? De cidade a cidade, indo eles a caminho fora. Alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amém. Jesus ele estava aqui nos explicando o seguinte, que ele não estava prometendo, ele não estava prometendo riqueza. Quem quiser seguir ele, sim, mas ele não estava prometendo fama, ele não estava prometendo ostentação. Jesus estava falando o seguinte, que ele sendo Deus, sendo dono do mundo, ele não dormia em hotel de luxo, ele não passeava de iate, ele não viajava de avião, que também não tinha na época também. Jesus, nem a cavalo, Jesus andava sempre de a pé. Então ele estava dizendo o seguinte para nós hoje, para todos aqueles que querem seguir a Jesus, que ele está nos prometendo, sabe o quê? Uma vida eterna. Ele está prometendo abundância, ele está nos prometendo vida abundante, mas não com luxo, porque tem muitas pessoas que se dizem assim, eu já escutei isso, eu não vou seguir esse Jesus porque é um Jesus pobre, ele não promete riqueza, não nos dá algo que nós necessitamos. Então Jesus ele estava falando que para nós seguirmos a ele, nós temos que negar muita coisa, nós temos que negar as nossas vontades, né? Tem que negar a ostentação, tem que negar aquilo que muitas vezes ela é prejudicial à nossa saúde espiritual. Nós temos que estar com a saúde espiritual boa, porque se você tiver saúde só fisicamente e o espírito estiver fraco, você não vai alcançar a salvação, né? Então Jesus ele explica muito bem que se quer me seguir, pode me seguir, pode andar, mas tem um detalhe, eu não estou te prometendo riquezas, eu não estou te prometendo hotel de luxo, eu não estou prometendo carrões, não estou te prometendo milhões na conta. Não, ele está dizendo o seguinte, que ele tem a vida eterna. Ele está dizendo que ele tem tudo isso sim. E ele fala também em Mateus 6,33 também, que para nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tem uma passagem também no livro de Mateus. Mateus mesmo fala de um jovem rico, que esse jovem rico ele teve um encontro com Jesus e ele falou para o mestre o que precisaria. Mateus
19, 16, que ele fala: o que eu faço? O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou os princípios, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, seu pai, não adulterarás, e falou todos os mandamentos. Ele falou: tudo isso eu sei, eu já conheço. Aí Jesus falou: então vende tudo que tem e dá aos pobres, e depois segue-me, que você vai ter um tesouro no céu. Aí ele entristeceu-se, ele ficou triste, porque ele era muito rico e ele não queria se desprender dos bens materiais. Isso é uma coisa que muitas as pessoas hoje não seguem a Jesus por causa de coisas materiais, e outros seguem por causa de materiais também. Uns vai para buscar riqueza e outros não querem negar a si mesmo seus bens, a sua vida luxuosa, a sua ostentação. Para quê? Para seguir a Jesus, porque o reino de Jesus, ele não era um reino de ostentação. O reino de Deus é um reino de santidade, de purificação, de honestidade. Então isso não agrada a muitas pessoas. Por isso que muitos não querem seguir a Jesus. Isso encaixa como esse jovem rico, que ele ficou triste quando Jesus falou: vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Então ele não quis negar a riqueza, não quis negar essas coisas. É claro que Jesus ele falou isso apenas fazendo um teste no seu intelecto. O que estava mesmo no coração? Se ele estava mesmo querendo seguir a Jesus, ou se ele queria seguir a Jesus, mas levando a mesma vida, aquela mesma vida de ostentação, de luxo, de prazeres, tudo isso ele queria ter. Então assim, tem muita gente que vai para a igreja, mas ele diz assim: não, eu vou do meu jeito, eu sigo a Jesus do meu jeito, eu faço do meu jeito. Se me quiser assim, mas não é assim. Jesus ele quer que nós se adaptemos aos padrões dele, não ele ao nosso padrão. Tem pessoas que querem estar seguindo a Jesus de qualquer jeito, e seguir a Jesus não é de qualquer jeito. Nós temos que negar muitas coisas. Nós temos que negar muitas coisas. Nós temos que fazer um exame de consciência, porque existem muitas barreiras no meio, porque o reino de Deus não é luxo, não é ostentação, não é palavras bonitas. Tudo isso Jesus pode te dar, tudo isso, mas ele quer que primeiramente nós se adaptemos aos padrões dele. Então quando ele falou que as raposas têm ninho, as raposas têm, covinhos, e as árvores ninho, ele não está falando, não pode vir que eu vou te dar muitas riquezas, dar muito luxo, porque ele falou que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim santidade. Quer seguir a Deus, quer seguir a Jesus, sem santidade ninguém verás a Deus. Amém? Quero deixar essa palavra, quero fazer uma breve oração. Se você aceitar, feche os seus olhos, põe a mão no coração e diga: Senhor Jesus, querido Deus, eu agradeço, meu Deus, pela palavra, e vou me esforçar, Senhor, para ter uma vida reta diante de Ti, andar nos caminhos do Senhor, fazer a Sua vontade, Pai. Não a minha vontade, Pai. Não que eu queira, assim, muitas vezes, Senhor, a própria sociedade, ela nos impõe certa situação que muita gente não entende o que é o mover de Deus, o que é o reino de Deus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abra o nosso entendimento, nos mostra, meu Deus, verdadeiramente o seu reino, o que é seguir a Jesus, como essa pessoa que queriam seguir a Jesus,
Mas Jesus já avisou para ela, deixou bem claro, olha, meu reino não é esse. Meu reino não tem isso. Porque o próprio Senhor Jesus, ele dormia, Senhor, em lugares, ele sempre de favores, porque ele não tinha nada aqui. E a nossa riqueza, a nossa maior riqueza, Jesus, não está na terra, mas sim no céu. Nosso tesouro está no céu. A nossa vida, a nossa eternidade é o maior tesouro, Pai. Pai, abençoe esse ouvinte, Pai. Visita aquele que está num presídio, aquele que está numa cadeia, aquele que está vivendo uma vida de ostentação, Pai. Meu Deus, abre o coração dessa pessoa. Mostra-se a ela, Senhor, em obras, Pai. Dê a ela, meu Deus, uma nova visão, que ela venha andar nos caminhos do Senhor, em santidade, buscando a sua presença em primeiro lugar, buscando, meu Deus, o seu reino, Pai. Pai, abençoe, eu abençoo todos os ouvintes desse canal, que Deus abençoe, Deus estenda a sua mão em favor daqueles que abrem o coração para ouvir a sua voz, para praticar os seus ensinamentos, Pai. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não esqueça, eu, pastor Luciano, te peço, se você não é inscrito no canal da Bênção, inscreva-se no nosso canal, porque você vai sempre receber uma mensagem abençoada e uma oração em nome de Jesus. Amém? E outras pessoas também vão ouvir a palavra do Senhor através desse canal. Glória a Deus, Deus abençoe abundantemente e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Também quero falar da nossa igreja, a Igreja Templo da Graça de Deus, que fica aqui no Itaim Paulista, na rua Anderson de Moura, 235, Jardim Soeiro, Ferraz de Vasconcelos. Se você é da região e quer fazer parte desse ministério, estamos aguardando, queremos orar por você e buscar pela sua família. Amém? Deus abençoe abundantemente a vida de cada um, em nome de Jesus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém?